Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje falando sobre frações. Para falar sobre as frações hoje, eu vou utilizar o livro do EMAI do 5º ano. Se você não tiver o livro do EMAI, não tem problema. Você pode sim acompanhar as explicações da aula e resolver as frações aí que você tenha que resolver na sua tarefa ou até mesmo no seu livro. Vamos juntos acompanhar a explicação de hoje. Hoje eu trouxe aqui como exemplo para vocês a atividade 9.5 que nós temos no EMAI. Na classe de Marcos foi feita uma votação sobre os times preferidos. Todos os estudantes votaram. Veja o resultado. Nós temos aqui uma tabela simples. Times preferidos, o nome do time e o número de alunos. Então, 8 pessoas votaram no Corinthians, 5 pessoas na Ponte Preta, 4 no Palmeiras, 3 no Guarani, 6 no Santos e 9 no São Paulo. Essa informação da tabela, eu transformei ela num gráfico. Isso não tem no livro, isso daqui foi algo que eu fiz. E para ficar mais fácil de visualizar, eu coloquei ele num outro arquivo que nós vamos olhar aqui agora, que está maior um pouquinho. O que eu fiz? Eu transformei a tabela em um gráfico de pizza. Esse gráfico de pizza, eu consigo trabalhar ele olhando o número total de alunos, ou seja, o meu círculo todo é os 35 alunos. Todo o círculo são os 35 alunos. E eu coloquei os 35 alunos dividido pelos votos. Então, quantos votaram no Corinthians? 8. Então, esse pedaço aqui tem 8 alunos que votaram no Corinthians. Aqui nós temos 5 alunos que votaram na Ponte Preta, 4 que votaram no Palmeiras, 3 que votaram no Guarani, 6 que votaram no Santos e 9 que votaram no São Paulo. Fica até fácil de visualizar quem é o time que tem mais votos. No caso é o 9. Só que como nós estamos falando de fração, nós então vamos falar que esse pedaço aqui corresponde a 9/35, porque é uma fração. Eu dividi o meu todo, a minha sala toda, em partes iguais. Quais eram as partes iguais? Um aluno. Então, aqui dentro desse pedaço eu tenho 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho 8 alunos. Aqui 5, aqui 4, aqui 3 e aqui eu tenho 6. Num total de 35. Então, eu consigo até visualizar qual que é a fração maior e qual que é a fração menor. Então, se eu tenho aqui 9/35, essa é a minha maior fração. A maioria dos meus alunos votou no São Paulo. A minha menor fração é os alunos que preferem o Guarani. É 3/35. É a minha parte, eu tenho sempre que falar a parte que fica em cima, o numerador, que vai ser o 3, e o 35 é o denominador, no caso, 35avos, né? Então, eu até consigo observar quem é a fração maior, quem é a fração menor, através desse desenho aqui. Voltando lá para o livro, nós temos aí a nossa tabela. E aí, eu coloquei a atividade toda da tabela aqui. E eu vou aumentar um pouquinho essa segunda parte aqui da atividade. A primeira era só para vocês conhecerem a leitura da tabela. Lembrando que aqui eu tenho a quantidade de cada time, o total da minha sala é 35 alunos. Vamos para a parte 2, eu vou aumentar ela aqui um pouquinho para vocês verem. De acordo com o resultado, complete as afirmações. Nessa classe, tananã, o tananã é onde você vai ter que ser o detetive, né? Para você descobrir. A primeira aqui eu coloquei como exemplo, as outras vocês vão descobrir sozinhos. Nessa classe, 8 dos 35 estudantes são corintianos. Não é isso que diz lá na minha tabela? Olha aqui, ó. 8 do total de 35 são corintianos. É isso que diz lá. Ou seja, 8/35 são corintianos. Então, eu observei que na primeira frase eu tive que colocar a parte, o todo e a
vamos lembrar. A parte é a quantidade de alunos que votaram naquele time. O todo é a quantidade de alunos que tem na sala. E a fração é a montagem desses números, né? A combinação desses números. A B, a C e a D vocês vão fazer sozinhos. Assim também vocês vão fazer sozinhos aqui a número 3. Se nessa classe for sorteado um ingresso para um jogo de futebol, é mais provável que o ganhador seja um torcedor de que time? Professor, eu vou ter que pensar. Por quê? Além de falar qual time, você tem que me dizer o porquê. São 2 perguntas. Só para ajudar vocês aí a pensar nessa resposta aqui, você tem que imaginar que quanto menos coisas eu tenho, menos chances eu tenho de sortear alguma daquelas coisas, né? Então, se você tiver aí 2 chicletes no meio de 5 balas, o que é mais fácil você pegar? O que provavelmente, né? Ele fala aqui, provável. O que você vai pegar? Se você fechar o olho e tentar pegar sem olhar, uma bala ou um chiclete? Eu acho que eu vou pegar uma bala, né? Porque eu tenho mais balas dentro daquele saquinho do que chiclete. Isso também vale para as pessoas que torcem para os times. Coloca todo mundo no mesmo lugar e sorteia alguém de lá de dentro. Quem será que vai ter mais chance de ganhar? O time que tem mais torcedores ou menos torcedores? E aí você vai me dizer o porquê que isso acontece. Aqui eu dei a explicação aqui do lado da resposta A. Primeira coisa a saber é o número total de alunos. Para eu poder responder essa parte aqui, essa número 2, eu preciso saber o total de alunos. 35. Soma lá. Confere se a professora fez o resultado correto. Soma todos os alunos da tabela e vê se vai dar 35. Depois que você descobrir o total de alunos da tabela, você vai ler as perguntas, as afirmações e vai completar elas. Lógico, com a sua garra de detetive, né? Que eu sei que você é um ótimo detetive. Você vai descobrir aí quais são os valores que tem que ser encaixado em cada afirmação. Na primeira afirmação é aqui, ó. Nessa classe, 8 dos 35 estudantes são corintianos. Você soube ler a tabela e descobrir que ele estava falando na primeira frase dos corintianos. De quem será que está falando a B? E a C? E a D? E aí você vai montar sempre a parte, o todo e a fração. Leiam a frase para vocês descobrirem. Olha, uma aqui eu já tô até vendo, hein? Tem que ainda por cima achar aqui, ó, o nome do time, hein? Essa daqui tá diferente das outras. Então, prestem bastante atenção para vocês conseguirem concluir. Toda vez que a gente falar em um número total, como 35 alunos, 34 alunos, 200 chicletes, 120 balas, eu posso aí dividir ela em partes, né? Para também saber a quanto corresponde cada pedacinho através da fração. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender essa tarefa. Hoje eu não vou dar as respostas dessa tarefa. Você vai responder aí no seu livro bonitinho e depois a professora vai corrigir. Tchau, tchau, galera. Deixa o like aí, tá bom? Beijos!